Caríssimos, raríssimos, estamos ao vivo? Eu estou caindo aqui de paraquedas na sua timeline, no seu dia. Eu quero, na verdade, duas coisas. Primeiro, é registrar uma reflexão antes que ela evapore. A segunda, de uma certa maneira, complementar uma conversa que eu acho que eu deixei um pouco no ar e eu tenho alguma coisa a acrescentar, uma conversa com meu amigo Léo. Espero que o que eu tenho a acrescentar hoje complemente uma ideia que surgiu quando a gente conversava há tempos atrás. Eu estava ouvindo agora a segunda parte de uma conversa muito, muito rica com Jeffrey West, que é o autor do Scala, um livro extremamente interessante sobre como a vida escala, como as cidades escalam, como as corporações escalam, extremamente interessante. E aí, nessa segunda parte, ele fala sobre uma das características nossas, da nossa espécie, na verdade, e que se traduz na vida que a gente leva, que é o que ele chama de inovação aberta, ou de crescimento aberto, de expansão aberta. Normalmente na natureza as coisas crescem até um certo ponto, param e dali para frente é repetição. Mas aconteceu alguma coisa aqui com a nossa espécie que a gente não sossega, né? À medida que a gente foi criando novas maneiras de viver, essas novas maneiras de viver em cidades, em aldeias, em companhias, em corporações, elas foram propiciando novos encontros, novas químicas e disso surgiram novas ideias, inovações, e cada inovação que surgiu aumentou o limite do que era possível, né? De repente, de uma hora para outra, você consegue alimentar mais pessoas, você consegue viajar mais rápido, você consegue falar, você consegue fazer uma live no Instagram de graça. A gente vem praticamente como se fosse uma locomotiva expandindo os limites de onde a gente pode ir. Mas aí ele coloca uma preocupação que eu acho mais do que justa. Aonde isso acaba? Porque, na verdade, a cada vez que a gente inova, a gente acelera as coisas, mas a gente começa também a criar problemas numa escala maior ainda. E aí você tem que inovar para escapar desses problemas, sejam os congestionamentos, seja a poluição, seja o que for. E aí o que acontece é que o tempo que a gente tem, às vezes, para criar alguma inovação, para simplesmente tirar a gente do buraco, está diminuindo, porque a gente está acelerando a velocidade, a gente está criando consequências, impacto, numa velocidade cada vez mais alta. É só ver hoje a questão do plástico, foi o tema do radinho de hoje, a gente está respirando plástico, o oceano está cheio de plástico. Isso a gente fez em 2 gerações, em 3, né? E agora quanto tempo a gente tem até consertar o aquecimento global? Quanto tempo a gente tem até o coronavírus a gente conseguir escapar dessa? Então as coisas têm se acelerado. E a questão é que até agora a gente conseguiu dar um jeito. Mas isso será que não tem fim? Né? Será que a gente vai acelerar até infartar? Porque afinal a nossa biologia tem limites, nosso coração tem limites e sobretudo o planeta tem limites, né? Os recursos do planeta têm limites, ele já está apitando. Essa é uma pergunta que fica em aberto, mas ele faz uma colocação junto ali com o entrevistador que eu achei extremamente oportuna. E se a próxima inovação não for um iPhone novo, não for o Alexa, não for alguma coisa na conferência da Apple, ou se não for da Samsung, e se a próxima inovação for no campo cultural, ou no campo social, no campo das ideias? Eu falei, puxa, até assina embaixo, é o que eu tenho falado há tanto tempo, né? Chega de pensar em tecnologia, por favor, alguém me venha com uma nova ideia, uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de viver, novos valores, um novo relacionamento com o planeta, uma nova visão. Por favor, alguém venha com uma nova ideia. E aí ele coloca eu já estava ficando empolgado, mas veio um balde de água fria que ele falou o seguinte: talvez a coisa mais realmente assim, perturbadora, desconcertante, surpreendente dos últimos anos tenha sido o Trump. Por extensão, Bolsonaro, Erdogan, qualquer um desses. Mas Trump, porque até um pouco antes do Trump, a gente pensava que era legal a gente tratar as pessoas direito, era legal a gente pensar no meio ambiente, era legal a gente pensar em leis mais justas. Aí de uma hora para outra, do nada, surge uma figura que dá uma banana para tudo isso, né? Que mente descaradamente, que não trata os outros feito lixo, né? Que reverte todas as legislações ambientais. O cara é praticamente um cavaleiro do apocalipse, ou uma cavalgadura do apocalipse no caso do Bolsonaro, mas o surgimento desse cara é uma coisa tão completamente imprevista para todo mundo
Se 1 ano antes a gente falasse que ia surgir uma figura tão nefasta quanto o Trump, ou tão nefasta quanto o Bolsonaro, ninguém ia acreditar. Mas aí eu já falei, meu Deus do céu, né? Esse negócio não vai terminar bem, essa conversa. Mas ele coloca um bom ponto. Ele falou, se surgiu uma figura tão improvável quanto o Trump, que conseguiu mobilizar o nosso lado mais obscuro, mais perverso, né? Mais primitivo, nada impede que surja alguma figura que de repente consiga trazer à tona o melhor de nós. Por que não? Se o Trump apareceu, de repente aparece um anti-Trump, apareceu uma Greta, apareceu uma Malala, né? Figuras que, de onde você menos espera, uma tomou um tiro na cabeça no Paquistão, a outra veio da Suécia, que são figuras que surgem sem que ninguém tivesse previsto, que de repente conseguem mobilizar corações e mentes. Está em aberto a ideia, mas a questão é, o que eu realmente gostei de ouvir aqui, que eu queria muito comentar com vocês, e que é algo que eu venho batendo nessa tecla faz bastante tempo, esse nosso foco em tecnologia, em coisas de consumo, em produtos das grandes plataformas, etc. e tal, para. Esse é o tipo de aceleração, e aqui eu complemento a conversa que eu estava tendo com o Léo. Eu tinha brincado com ele, olha, se você quiser realmente sacanear alguém, se você quiser derrotar alguém, obrigue essa pessoa a se acelerar. Porque provavelmente quanto mais ela tiver que se acelerar, menos ela vai conseguir pensar, mais ela vai se atrapalhar, porque as melhores coisas requerem um certo tempo, requerem uma reflexão, requerem discussão, requerem debate. Então, como é que a gente recupera esse tempo? Porque, aliás, uma coisa que o Facebook, que é a pior notícia de todos os tempos, antes do Trump, na verdade, é justamente o que ele descobriu, que nada é mais veloz do que notícia ruim, do que notícia falsa. Uma notícia falsa é 10 vezes mais rápido que uma notícia verdadeira, porque a notícia verdadeira te obriga a ler, te obriga a pensar, te abre novos horizontes. Então, a gente está hoje num mundo que está se acelerando em cima das coisas ruins que atropelam as boas. Como é que a gente recua e recupera? Léo, então eu acho, se o Léo conseguir ouvir isso aqui, eu vou ficar muito feliz. Espero que isso complemente, né, aquilo que eu tinha intuitivamente de orelhada tirado da cartola sobre a questão da velocidade, né, sobre a questão de, puxa, o que a gente está, de alguma maneira, atropelando. Caríssimos, raríssimos. Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Fica a dica aqui para o podcast da Complexity. No Leia Vale a Pena, que é um blog meu sobre leitura, eu já comentei esse livro do Jeffrey West. Um grande abraço, cuidem-se e até o próximo episódio completamente inesperado aqui do Roda e Avisa. Grande abraço.